Olá, seja bem-vindo a mais um curso. Ao longo dos próximos dias, percorreremos uma jornada com o fito de perscrutar os meandros históricos da Revolução Farroupilha. Para tanto, cumpre-nos saudar o estudioso que ora se dispõe a mergulhar na trama dos acontecimentos que marcaram o sul do Império do Brasil no decurso da primeira metade do século XIX. Não se trata aqui de narrativa vulgar, mas de uma exposição ordenada, reflexiva e crítica, que ambiciona elevar o espírito ao mesmo tempo em que instrui a inteligência, conciliando erudição e clareza. A Revolução Farroupilha, também denominada Guerra dos Farrapos, foi o mais longo movimento revolucionário de nosso passado imperial, estendendo-se por quase uma década, de 1835 a 1845. Ao debruçarmos-nos sobre tal empresa, não apenas contemplamos o rigor das armas e a crueza das batalhas, mas igualmente penetramos no âmago das ideias que lhe deram alento, o republicanismo, o liberalismo e o anseio de autonomia provincial, tão próprios ao espírito inquieto das elites sul-riograndenses. Não obstante, o fenômeno que iremos estudar não se reduz ao plano meramente político. Ele se irradia por diversas dimensões. A econômica, determinada pela questão do charque e pelos embates tributários. A social, plasmada pela participação de estancieiros, soldados, escravizados e libertos. A cultural, manifesta na construção de símbolos, lemas e memórias que atravessaram os tempos, e a militar, evidente nas batalhas campais, nas guerrilhas e nas heróicas resistências que encheram de glória e luto os campos do Rio Grande. O nosso percurso será meticuloso, pois não convém abordar de forma apressada tema de tal envergadura. Serão 18 aulas, cada qual dedicada a um aspecto essencial da Revolução, desde os antecedentes históricos até o legado que permanece vivo na memória coletiva dos gaúchos e do Brasil. Esta introdução serve, portanto, de prelúdio e de convite, delineando as linhas gerais daquilo que será aprofundado em sessões subsequentes. Cumpre observar que a Revolução Farroupilha inscreve-se num contexto mais vasto de efervescências políticas que marcaram o Brasil do século XIX. Não foi, portanto, um evento isolado, mas sim parte de uma constelação de movimentos provinciais, todos eles reveladores da tensão latente entre o poder central e as aspirações regionais. Tal perspectiva nos permitirá compreender como a revolta rio-grandense dialoga com outras insurreições coevas. Este curso se propõe, ademais, a desfazer preconceitos e simplificações. Longe de idealizações românticas ou condenações sumárias, buscaremos compreender a Revolução Farroupilha em sua complexidade, dando voz a múltiplos atores históricos, dos grandes chefes militares e políticos às massas anônimas, que, a seu modo, contribuíram para a tessitura dos acontecimentos. Só assim poderemos apreender a realidade em sua completude. Não se pode obviar o peso dos símbolos forjados nesse período. A bandeira verde, vermelha e amarela, ostentando o escudo das colunas maçônicas e o lema Liberdade, Igualdade, Humanidade, não é mero adorno heráldico, mas condensação de ideais e de esperanças. Do mesmo modo, a memória dos lanceiros negros, de Garibaldi, de Bento Gonçalves e tantos outros, ultrapassa o domínio da história factual para habitar a esfera da tradição e do mito. O itinerário que propomos se iniciará pelos antecedentes, examinando o que, no tecido econômico, político e cultural do Brasil e da província de São Pedro, preparou o terreno para a erupção revolucionária. Em seguida, contemplaremos as inspirações intelectuais, sobretudo o influxo da Revolução Francesa e o papel da maçonaria, até avançarmos aos episódios concretos da insurreição, suas fases, seus tratados e suas consequências.
A linguagem que ora empregaremos não é a da pressa jornalística, mas a da gravidade acadêmica. Nosso intento é formar no leitor ou ouvinte uma consciência crítica e refinada acerca da Revolução Farroupilha, emoldurando-a no concerto maior da história brasileira e universal. Cada palavra deve servir de degrau para a compreensão mais elevada do fenômeno. Entre os temas que mais nos desafiarão estarão a contradição entre os ideais libertários proclamados e a manutenção da escravidão nas estâncias sulinas. O drama dos lanceiros negros, que combateram por liberdade e foram traídos, a dualidade entre o regionalismo altivo dos estancieiros e o pragmatismo conciliador do Império, e o paradoxo de uma revolução que não logrou instituir duradouramente a república que proclamara. Não podemos obviar o peso dos símbolos forjados nesse período. A bandeira verde, vermelha e amarela, ostentando o escudo das colunas maçônicas, e o lema Liberdade, Igualdade, Humanidade, não é mero adorno heráldico, mas condensação de ideais e de esperanças. Do mesmo modo, a memória dos lanceiros negros, de Garibaldi, de Bento Gonçalves e tantos outros, ultrapassa o domínio da história factual para habitar a esfera da tradição e do mito. O itinerário que propomos se iniciará pelos antecedentes, examinando o que, no tecido econômico, político e cultural do Brasil e da província de São Pedro, preparou o terreno para a erupção revolucionária. Em seguida, contemplaremos as inspirações intelectuais, sobretudo o influxo da Revolução Francesa e o papel da maçonaria, até avançarmos aos episódios concretos da insurreição, suas fases, seus tratados e suas consequências. A linguagem que ora empregaremos não é a da pressa jornalística, mas a da gravidade acadêmica. Nosso intento é formar no leitor ou ouvinte uma consciência crítica e refinada acerca da Revolução Farroupilha, emoldurando-a no concerto maior da história brasileira e universal. Cada palavra deve servir de degrau para a compreensão mais elevada do fenômeno. Entre os temas que mais nos desafiarão estarão a contradição entre os ideais libertários proclamados e a manutenção da escravidão nas estâncias sulinas, o drama dos lanceiros negros que combateram por liberdade e foram traídos, a dualidade entre o regionalismo altivo dos estancieiros e o pragmatismo conciliador do Império, e o paradoxo de uma revolução que não logrou instituir duradouramente a república que proclamara. Não podemos obviar o peso dos símbolos forjados nesse período. A bandeira verde, vermelha e amarela, ostentando o escudo das colunas maçônicas, e o lema Liberdade, Igualdade, Humanidade, não é mero adorno heráldico. Do mesmo modo, a memória dos lanceiros negros, de Garibaldi, de Bento Gonçalves e tantos outros, ultrapassa o domínio da história factual para habitar a esfera da tradição e do mito. O itinerário que propomos se iniciará pelos antecedentes, examinando o que, no tecido econômico, político e cultural do Brasil e da província de São Pedro, preparou o terreno para a erupção revolucionária. Em seguida, contemplaremos as inspirações intelectuais, sobretudo o influxo da Revolução Francesa e o papel da maçonaria, até avançarmos aos episódios concretos da insurreição, suas fases, seus tratados e suas consequências. A linguagem que ora empregaremos não é a da pressa jornalística, mas a da gravidade acadêmica. Nosso intento é formar no leitor ou ouvinte uma consciência crítica e refinada acerca da Revolução Farroupilha, emoldurando-a no concerto maior da história brasileira e universal. Cada palavra deve servir de degrau para a compreensão mais elevada do fenômeno. Entre os temas que mais nos desafiarão estarão a contradição entre os ideais libertários proclamados e a manutenção da escravidão nas estâncias sulinas, o drama dos lanceiros negros que combateram por liberdade e foram traídos, a dualidade entre o regionalismo altivo dos estancieiros e o pragmatismo conciliador do Império,
e o paradoxo de uma revolução que não logrou instituir duradouramente a república que proclamara. Não podemos obviar o peso dos símbolos forjados nesse período. A bandeira verde, vermelha e amarela, ostentando o escudo das colunas maçônicas e o lema Liberdade, Igualdade, Humanidade. Do mesmo modo, a memória dos lanceiros negros, de Garibaldi, de Bento Gonçalves e tantos outros, ultrapassa o domínio da história factual para habitar a esfera da tradição e do mito. O itinerário que propomos se iniciará pelos antecedentes, examinando o que, no tecido econômico, político e cultural do Brasil e da província de São Pedro, preparou o terreno para a erupção revolucionária. Em seguida, contemplaremos as inspirações intelectuais,